Jordão, há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional. Seja muito bem-vindo. Terçou aqui na Band Vale para você sintonizado em 102,9 e também no YouTube, Rádio Band Vale. Eu sou Conrado Balucci e aqui comigo sempre ele, mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Tá feliz hoje, né, Carmo? Bom dia. Sempre feliz, já diria meu amigo Birubiru. Tudo bem, Conrado Balucci? Bom dia para você, aos amigos todos que estão conosco nesta manhã de terça-feira. Vamos falar de esportes aqui na Band Vale. É o Bate-Papo Esportivo ano 20. Muito bom. Eu perguntei se você estava feliz, mas acho que nem de longe tão feliz quanto o torcedor do Flamengo, né, Carmo? O Verdade. que aconteceu ontem no Maracanã? Olha, eu tô com medo desse Flamengo, hein? 8-0 para cima do Vitória. Eu vi que no intervalo do jogo, o jogador, o Ronald do Vitória, foi dar uma entrevista. Ele falou: ó, tá 3-0, a gente vai ter que fechar a casinha aqui, porque senão a gente vai tomar uma goleada histórica. E pelo jeito a casinha não foi bem trancada. 8-0. Pedro e Samuel Lino comeram a bola, Arrascaeta para variar. Esse Flamengo que já tinha feito 5 no Fortaleza, 6 no Juventude e agora aplica a maior goleada da história dos pontos corridos. Olha, Carmo, impressionante, hein? Fez a lição de casa com louvor o Flamengo. Maior goleada do Campeonato Brasileiro, né? Somando tudo aí, desde lá de Taça Brasil, Robertão. Campeonato Brasileiro, quando ele começou em 71 como campeonato nacional, mas daí chamou Taça Brasil, Copa União, Copa João Avelange, Taça de Ouro, Taça de Prata, nomenclatura mudando sempre, mas é o Campeonato Brasileiro, né? A maior goleada foi ainda Corinthians 10, Tiradentes do Piauí 1, jogo realizado em 1983 no Canindé. Sócrates fez um monte de gol, Vladimir fez gol de bicicleta, aquele grande time do Corinthians, bicampeão paulista, detém essa marca aí. Tem o Vasco que fez 9-0 na Tuna Luso, do Pará também, acho que em 84, tá? Mas na era dos pontos corridos, como você muito bem salientou, essa é a maior goleada. Já o Flamengo ganhou do Botafogo, da Paraíba, também por 8-0, ali no campeonato de 82, aquele time espetacular do Flamengo, que este time do Felipe Luiz vai querendo se igualar. Será que esse já é melhor do que o do Jorge Jesus, que deixou o flamenguista e todos nós que gostamos de futebol encantados com a grande participação, mas foi um ano só, né? Durou pouco aquele time, que o Jorge Jesus ficou um ano só no Flamengo. E o Felipe Luiz vai fazendo esse trabalho. O Flamengo hoje, disparado nesse... O futebol brasileiro tem essa visão, Conrado, comento muito aqui com o Cláudio Nicolini, ele muda muito, o cenário muda muito, e não é a cada 6 meses, não é a cada mês, é a cada semana. De repente o Flamengo perde um jogo no fim de semana de 2, aquilo ali já, né? Palmeiras há 2 anos ganhou de 8-1 do Independente Petroleiro na Libertadores, né? Ninguém segura e não foi campeão naquele ano da Libertadores. O Palmeiras tem muitas Olha o Vasco goleadas aí, né, aplicadas. Carmo? Isso. Agora, a situação do Flamengo é diferente. Tem o melhor elenco e eu vejo assim no futebol, e aí o pessoal que trabalha diretamente aí sabe disso, Conrado. O futebol hoje passa ali pelos volantes que marcam e saem para o jogo. Não é essa nomenclatura nova aí desse maldito futebol moderno, box to box. Não precisa ser tudo isso aí, não. É o jogador. Eu vou sempre lembrar aqui de duas duplas de volantes que arrasaram. No Corinthians, de Rincon e Vampeta, foi 98, 99, e no Palmeiras de César Sampaio e Mazinho, 93, 94. Com eles, a bola saía com uma facilidade do setor defensivo, chegava, e eles faziam gol a todo momento. E agora o Flamengo, com a chegada do Saúl, o técnico Felipe Luiz o encaixou para jogar com o Jorginho. E aí, meu amigo, aí fica uma diferença grande, 2 jogadores rodados, cascudos de UEFA Champions League, e que, se estiverem bem fisicamente, o que atrapalha o jogador que vem de fora para cá é o aspecto físico, é a sequência de jogos, aqui são as viagens longas, né? Se eles estiverem bem, aí o Flamengo vai sobrar.
E o Flamengo tem um bom elenco. O Pedro voltou a jogar, voltou a fazer gols, né? Daqui a pouco ele vai ser convocado para a seleção de novo. Tem a maldição da seleção, né? Não teve convocação. Daqui a pouco a gente fala dos convocados aí. E o Pedro faz. Aí é o seguinte: o Flamengo hoje tem o melhor time do Brasil e o momento que ele vive agora, as 3 vitórias sobre o Inter, a primeira foi a mais difícil em casa, onde ele fez um mau segundo tempo, depois 3-1 e 2-0 jogando lá no sul do país e agora 8-0 no Vitória. O jogo já é difícil, né? Você já vai pegar o Flamengo no Maracanã. Daí o Vitória resolve entregar 2 gols com 4 minutos. Primeiro a bola, o goleirão lá, o Lucas Arcanjo, toma um gol no meio das pernas. Desviou no back, mas era uma bola mais do que defensável. Mais defensável do que ela do Everton contra o Chelsea lá na final da Copa do Mundo esse ano, lá na semifinal. Então, era uma bola defensável. Daí, com 4 minutos, o goleiro vai sair jogando, toca no meio ali, dá no pé do Arrascaeta, que arruma para outro, o Pedro finta e faz um golaço, depois pronto. Aí foi, com 4 minutos, 2-0, isso que você falou do jogador aí, com 3-0 no primeiro tempo, ele falou, meu Deus, ou a gente põe todo mundo na risca do gol ali e fica se defendendo, toma mais um só, ou vai ser o que foi o 8-0, podia ter sido 9, 10, 11, né? Um jogo de um time só. Né? O Vitória não é. E aí você fala, mas também o Flamengo, é a velha história, bateu em bêbado, não. O Vitória vinha aí de empates contra Palmeiras, não sei quem. Não está bem, lógico que não está na zona de rebaixamento do campeonato. Né? Só tem 3 vitórias na competição, não honrando o nome do clube. Mas não é assim para tomar. Aquele resultado que nem o torcedor flamenguista ontem, Conrado, falou: bom, hoje vamos pegar o Vitória, vamos fazer 7, 8. Não, hoje dá para ganhar uns 3, 4 sossegados. Né? Isso era certeza, exato. Era a ideia que eu tinha. O Flamengo hoje, enfim, uns 4 no Vitória lá. E foi 8. Aí, bom, e o técnico do Vitória, quem era até ontem à noite, né? Um retranqueiro desgraçado, né? O Fábio Carilli, que ainda deu entrevista depois do jogo, os caras do Vitória colocaram, vai lá e explica o que aconteceu. Depois dele explicar, falou, obrigado, agora pode passar no RH e vai embora, e não volte nunca mais aqui, já cantaria Roberto Carlos para ele. Né? Então, foi embora e o Vitória vai atrás de um novo técnico, no desespero já, para tentar fugir do rebaixamento. O Flamengo sobra no futebol brasileiro, para mim, é o maior favorito a ganhar a Libertadores, primeiro a Libertadores, porque para a Libertadores faltam 5 jogos, né? 2 das quartas de finais, de final, 2 da semifinal e a final, 5 jogos. No brasileiro ainda tem quase 20 jogos, aí 18 jogos para fazer, numa dessas tem uma queda, um problema aqui, outro ali nesse meio do caminho, tá? Mas em continuando a jogar assim, escreve aí, o Flamengo vai ganhar tanto o brasileiro como a Libertadores. Esse é o momento do Flamengo sobrando, e com o elenco, o Flamengo se reforçou de maneira, como você disse aquele dia, é um desaforo para os adversários, que fez o Flamengo na reformulação. O presidente do Inter, depois de perder para o Flamengo semana passada, falou, não dá. O Flamengo é aqui, nós estamos aqui, com o dinheiro que eles têm, mérito total do Flamengo. O fair play financeiro é importante, sim, tem que ser colocado no futebol brasileiro. Mas não é para atrapalhar o Flamengo, não. É para honrar as contas de todo mundo, enquanto Flamengo e Palmeiras têm dinheiro e contratam e tudo mais, e o Flamengo melhor ainda, isso é mérito do trabalho do Flamengo. Não se pode dizer, não pode gastar tanto aí, que senão há um desnível no futebol do Brasil. Corram atrás, se arrumem e copiem o Flamengo. Aí os times grandes que estão aí devendo até a marmita do dia. Então, tem que arrumar a casa. E o Flamengo fez isso sobrando. E por isso né, nos últimos anos aí, está no topo, junto com o Palmeiras, você pega aí, faz 10 anos que os dois dominam o futebol do Brasil. Aparece um título aqui do Corinthians, um outro do São Paulo, um outro do Grêmio, outro do Atlético Mineiro, mas você junta todos eles, né? Eles não chegam na totalidade de Palmeiras e Flamengo. E neste momento o Flamengo sobra espetacularmente. Maravilhoso. E você vê que gozado, outra coisa que eu recomendo. Na outra convocação do Ancelotti, ele levou uma meia dúzia do Flamengo. Dessa vez ele levou um só, né? E o Flamengo está tendo muito jogador de fora que voltou, aquela coisa toda, que vão se arrumando agora no time do Flamengo. Mas espetacular o Flamengo. Em que se pese, né, Carmo? A gente já falava isso antes, do favoritismo do Flamengo, que qualquer time que o Flamengo entre em campo hoje no futebol sul-americano, e se pegar até os times de segunda prateleira, né, do futebol europeu,
não consegue colocar o Flamengo como não favorito. E você citou bem a questão da gestão do dinheiro, das contratações, porque o Flamengo tem mais dinheiro, porque tem um poder de marca mais forte, tem uma torcida em massa. Ok, mas a gestão feita no Flamengo é muito boa, É, porque todas as contratações feitas pelo Flamengo são caras que dão resultado dentro de campo. Não tem nenhum pé de breque ali que você fala, pô, trouxe um pacotão, trouxe caras da Europa que não deram certo, vamos fazer testes. Parece que os caras já chegam, né, nessa sinfonia afinada aí do verdade. Felipe Luiz. O Saul ontem botou a camisa do Flamengo, parece que tá lá há 2 anos já jogando. O Jorginho chegou muito bem no Flamengo, sai Gerson, vem Jorginho, né? O Palmeiras, por exemplo, vamos falar do Palmeiras agora, mas perdeu o Richard Rios, que era um baita de um maestro. Você lembrou da dupla Mazinho e César Sampaio? Que, pô, eu comecei a assistir futebol, assim, a entender futebol nos anos 90, né? E me encantei por essa máquina de Vanderlei Luxemburgo nos anos 90. O Richard Rios acho que foi um oásis de esperança no meio-campo do Palmeiras, aquele cara que marca, que arma. E a gente perdeu o Richard Rios, por exemplo, e o Evangelista nem de longe dá conta, nem de longe parece o Richard Rios. O Palmeiras ontem venceu O, 3-0 o Sport, porque o Sport também é um time muito fragilizado, né, Carmo? E o primeiro gol foi mais na sorte do que no juízo, porque a bola rebateu, espirrou. Mais um grande jogo do Flaco e do Vitor Roque, e o Abel mostrando para todo mundo que não tem que inventar moda, né? É fazer o arroz com feijão, que é isso que dá certo no time do Palmeiras, né, cara? voltando sobre o Flamengo, de falar que o Flamengo tem mais torcida, tem isso e aquilo. Torcida igual o Flamengo, o Corinthians tem, não consegue chegar no estádio do Flamengo. Fez uma vaquinha para pagar o estádio. O estádio o Corinthians fez, em 10 dias tinha 30 milhões, agora já faz uns 100 dias tem 31 milhões. O torcedor não vai ficar pagando essas contas aí, o torcedor tem Não mais coisa vai. a se preocupar do que ficar dando dinheiro para o clube, ele quer outra situação, ele quer time bom. O Corinthians deve para todo mundo. Mas monta um time que briga pelo título, o torcedor vai e ganha o Campeonato Paulista, o torcedor está feliz. Só que tem que tomar cuidado. O Flamengo cortou na carne para poder chegar nesse estágio. Aí, quando o Bandeira de Melo assumiu, o Flamengo ficou ali uns 2, 3 anos meio que vasqueando ali, né? Sem conseguir arrumar a casa, mas foi trabalhando no sentido de pensando no futuro. E é isso que o Palmeiras teve a sorte de ter um mecenas que foi o Paulo Nobre, que salvou o time, né? Na E mesma aí época, né? Quase. na mesma época, ali junto, um pouquinho depois, e aí os dois foram, né, É. pontificando no futebol do Brasil por conta da administração. E aí o Flamengo consegue os maiores contratos, e não é só porque tem torcida, porque tem a mídia do lado, aquela coisa toda, não. Porque já passou momentos de perrengues aí também. Se não tiver uma boa administração, meu amigo, nem o torcedor vai para o estádio. Então o Flamengo merece estar onde está por conta da administração. Foi trocando presidente, saiu um, veio outro, foi mantendo ali o mesmo nível, buscando uma excelência de administração. Isso reflete lá embaixo, dentro de campo. Quando você está muito ruim lá em cima, reflete lá embaixo, seu time vai para a segunda divisão, a gente conhece isso, tá certo? E sobre o Palmeiras, ontem ganhou Carmo, também. Ontem, só, ah, um adendo rapidinho, porque nessa questão do dinheiro, o Palmeiras, o pessoal fala muito da Crefisa, né? Que o Palmeiras sem a Crefisa não é não, ninguém, que o Palmeiras sem a ele já Crefisa não. saiu, foi A embora já. Crefisa paga para o Palmeiras. E a Crefisa pagava para o Palmeiras 81 milhões. O contrato É, agora com a Sporting Bet é de mais de 140 milhões. é Então a verdade. Crefisa para o Palmeiras, né, Você foi um adendo lembra? ter saído mais É. da frente. Né? Quando ela entrou com o maior contrato do Brasil de 80 milhões, era o maior contrato de camisa do Brasil, superado logo depois pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Flamengo, e ficou um tempão ali. O Palmeiras divulgou sempre aí o valor do patrocínio da Crefisa no geral do que o Palmeiras arrecadava ao longo do ano, não chegava a 20%. Quer dizer, as receitas vinham de Exato. televisão, sócio, torcedor, que paga realmente. O Palmeiras tem o maior grupo de sócios torcedor do Brasil disparado aí, ganha. Você vê que o Flamengo não tem o maior número de sócios torcedores, é o Palmeiras. O Corinthians está lá embaixo, deveria ser o Corinthians e o Flamengo lá em cima, mas aí é o trabalho que é feito por cada diretoria. E sobre futebol ontem, E a se o venda de Flamengo jogadores, né, cara? venda de jogadores, o Palmeiras achou o caminho, achou a mina de ouro ao vender, né? Tem um projeto de base espetacular. Todo ano saem dali vários jogadores vendidos a muito bom preço, diferente de time que vende só para pagar
a despesa do mês, né? Bom, o cara vale 90, mas o outro chega com 30, leva, porque eu preciso dos 30 para pagar o profissional aqui, e aí não adianta nada. Palmeiras não. Vende bem mesmo, você lembrou bem, o que o Palmeiras tem arrecadado aí de dinheiro com os seus jogadores, as crias da academia, sustentam boa parte aí daquilo tudo que o Palmeiras tem. Você falou do Richard Rios, demorou, o Palmeiras está trazendo o Andréas Pereira, que também é muito bom jogador, o Flamengo queria de volta algum tempo atrás e tal, ele não queria voltar para o Brasil, agora acertou e está de volta. E vai suprir a ausência do Richard Rios com qualidade, sem dúvida alguma. Mas demorou para contratar, isso que você falou do Flamengo. Perde o Gerson, mas já tinha ali um ou outro para substituí-lo. O Palmeiras não tinha ninguém para o lugar do Richard Rios. E ontem o Palmeiras ganhou, foi 3-0, mas podia ter sido 6, 7. O goleiro do Sport foi o melhor jogador em campo, né? Pegou tudo, né? Foi. Ontem o Palmeiras jogou do jeito que tinha que ter jogado lá contra o Universitário do Peru semana passada, quando entrou em campo só para cumprir tabela, parece que nem queria jogar, né? Ontem não, jogou para ganhar, e quando joga bem, tem também um time que consegue se impor em campo. Agora, só para fechar esse lado do Brasileirão, olha os números do Flamengo aqui, o Conrado. Melhor ataque do campeonato, 44 gols. O saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols marcados. O segundo melhor ataque é do Cruzeiro, 34. O Flamengo tem um saldo de 35, né? O Palmeiras marcou 27. O Palmeiras tem um saldo de gols de 12, né? O Palmeiras está econômico, faz pouco, mas tomou já 15. O Flamengo tomou 9. O Flamengo não é retranque, ele faz muitos gols e toma pouco. Um equilíbrio muito bom no time, mostram os números aí, por isso lidera o campeonato. Mas o Palmeiras está ali brigando. A diferença hoje aí de Palmeiras e Flamengo nessa classificação é o jogo do primeiro turno no Allianz Parque, né? Quando o Flamengo ganhou por 2-0. Se não, se tivesse havido um empate, uma vitória do Palmeiras ali, a coisa seria diferente. Mas ali o Flamengo mostrou também a sua enorme competência. Só o que o Flamengo fez ontem de gols em cima do Vitória já é quase o que o Sport fez no campeonato inteiro, né, Carmo? Então, é verdade. Esse time do Flamengo aí realmente... O saldo de gols do São Paulo é de 4. O Flamengo fez ontem 8 num jogo só. O saldo de gols do Corinthians é de 5, é de menos 5 no campeonato. O Corinthians marcou 22, tomou 27, né, no campeonato. O Atlético Mineiro tem um saldo de 3, de menos 3. É um negócio absurdo. O Botafogo tem um saldo de 14 só, né? O Flamengo e vai aplicando goleadas, né? Se for campeão, vai ser o campeão das goleadas. Porque naquele ano último que ele sobrou aí campeão com Jorge Jesus, que é o time que mais pontos fez na história dos pontos corridos, 90, 91 pontos, ele não teve goleadas desse porte aí, né? E terminou o ano tomando de 4-0 do Santos na Vila Belmiro. Mas esse ano, se ele for campeão, vai ser o campeão das goleadas, né? Tá lembrando nesse aspecto aí, muito, sem dúvida alguma, o grande time de Zico e companhia. Muito bom. Pois é, Carmo. Esse time do Flamengo realmente não dá nem para dizer que surpreende, né? A gente já falou bastante aqui, é uma máquina mesmo. E em que se pese, você fez a comparação com o time do Jorge Jesus, embora tenha sido em 2019 e estejamos em 2025, uma quedinha ou outra, mas veio o Dorival, tal, passou o Domenech Torrent, alguns técnicos ali, mas sempre se mantendo no topo, né? Nunca caindo, né? Sempre se mantendo. Rogério, depois de ter sido campeão com Jorge Jesus, foi campeão brasileiro com Rogério Ceni, foi campeão da Copa do Brasil com Dorival Júnior, foi campeão com Felipe Luiz, foi campeão da Libertadores depois de novo com Dorival Júnior, teve alguns técnicos bem ruins ali mesmo, momentos ruins. Teve um ano lá que não ganhou nada, passou o ano inteiro sem ganhar nada, foi 2023, né? O Flamengo não deu nenhum título. Aí trouxe o Tite, né? Que não deu certo também, mas ganhou o Campeonato Carioca, ganhou mais alguma coisa. E o Flamengo é realmente, neste momento, o principal time do Brasil, dá para se dizer isso aí, sim. Muito bem. Carmo, rapidinho agora, então. Ontem tivemos jogos também pela Série B. Botafogo de São Paulo bateu o Vila Nova 2-0. O Amazonas, jogando lá em Florianópolis, venceu o Avaí 2-1. E no pique, rapidinho, só para emendar a Série C, os dois times de Campinas venceram, né? Ponte Preta 2-1 no CSA, Guarani 1-0 no Confiança. A Série C, que já definiu mais um, né? O Retrô, já definindo aí quem sobe, quem desce, Série C acabando.
já quem vai para a Série D, já quem está indo, né, brigando pela Série B, e a Série B também indo aí, se encaminhando também aí junto com a Série A, né, A passando da Série B ainda metade aí tem do muito. campeonato. Série B ainda tem muita rodada. Série C não, vai para a última rodada no fim de semana. O Tombense e o Retrô já caíram. Falei, acho que do ABC ontem rebaixado. Não, ele tem 18 pontos. Se ganhar a partida que terá contra o Itabaiana, que está na frente dele com 19 pontos, o ABC vai a 21. Aí ele vai torcer para o Anápolis não perder o jogo dele para o Botafogo da Paraíba. Aí ele escapa. E lá em cima, em termos de classificação, dos 4 paulistas que estão no campeonato, os 4, neste momento, estão classificados, estariam no G8. A Ponte Preta, garantida já, e o São Bernardo, os 2 já estão classificados. O Guarani entrou no 6º lugar ontem, o Ituano é o 8º. Então, se terminasse hoje, os 4 paulistas estariam classificados. Lembrando que depois teremos 2 quadrangulares, né? E aí, turno e retorno, e os 2 melhores de cada quadrangular estarão subindo para a Série B do ano que vem. Mas ainda tem a rodada do fim de semana, o Ituano vai pegar o Náutico fora de casa, o Náutico faz grande campanha, e o Guarani vai pegar o Tombense. O Guarani, numa situação mais tranquila, pega um time já rebaixado para garantir a sua classificação. Mas os 4 paulistas, 2 já garantidos matematicamente, Ponte Preta e São Bernardo, Guarani e Ituano na briga, os paulistas em ação na Série C. Boa! Carmo, rapidinho, antes da gente falar aqui da escala da convocação do Ancelotti, na Copa Paulista ontem tivemos São José em campo, né? Empate com o São Bento, bom resultado fora de casa, né? Sim. A Portuguesa Santista ainda conseguiu beliscar uma vitória também jogando fora de casa diante do Oeste, mas o São José agora tem tudo para conseguir a vaga aí jogando no Martins Pereira diante da sua torcida. Joga sábado, 4 da tarde, ingressos já estão à venda, os mesmos preços, vende lá na loja da Águia e tudo mais. São José conseguiu aquele efeito suspensivo no TJD da punição que lhe havia sido imposta de maneira muito dura, já falei aqui, de 2 jogos, não podendo atuar no Martins Pereira. Vai jogar sábado contra o São Bento, depois vai ver o que acontece na vida. O jogo ontem, o empate foi um bom resultado. Dos 7 jogos que já aconteceram, hoje tem o 8º e último jogo dessa fase de ida, né? A Inter de Limeira joga em casa contra o Comercial. Só a Portuguesa Santista ganhou fora de casa, 1-0. E ó, é 0-0, 1-0, 0-0, 1-0. 1-1 foi Francana e Monte Azul, e agora 1-1 São Bento e São José. São Bento fez 1-0 no começo do segundo tempo, ali pelos 15 minutos, quando dominou o jogo e teve uma série de escanteios e aproveitou um deles. São José que estava mal no jogo, muitos problemas, um time bem remendado, cheio de jogadores fora, de titulares ausentes, empatou num belo gol do lateral Fernando Júnior aos 25 minutos, e aí controlou o jogo num gramado muito ruim, um jogo muito fraco tecnicamente, mas a Copa Paulista é assim. Então agora joga o São José por uma vitória simples no próximo sábado. Ganhando, estará classificado para as quartas de final. Se der um novo empate, decisão vai para os pênaltis, hein? E claro, se o São Bento ganhar, fica com a vaga. São José tem mais time do que o São Bento. E se tiver o retorno aí de pelo menos uns 3 titulares que ontem estiveram fora, a chance da vitória no sábado aumenta bastante. O time é melhor do que o São Bento, mas precisa jogar. Jogar em casa, contar com o apoio da torcida. Boa, muito bom. Vamos ficar de olho aí no São José, de olho também na convocação do Ancelotti. Agora, assim como você já tinha adiantado, Carmo, os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, ex-Atlético Paranaense, hoje joga no Al Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Os defensores, Alessandro do Lille, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Os meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester, Joelinton do Newcastle e o Paquetá, que hoje joga no West Ham. E no ataque, Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea também, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, e aí, a surpresa ou não, Caio Jorge, meu Deus, Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, quer dizer, não é mais, né? Mas o Caio Jorge do Cruzeiro, completando a lista do Ancelotti. Gostou, Carmo? É o que tem para o momento, não tem muita coisa a mais. Se você pega da última convocação, alguns jogadores não foram chamados. Lucas Beraldo, que está muito mal no PSG,
o Ederson lá no Atalanta, mais um ou outro. O Gerson, ele foi para o Zenit e não foi... Acho que tem que fazer uma quarentena primeiro lá, que é o caso do Luiz Henrique, né? Teve um outro Zenit aí convocado. Os caras... O Douglas Santos é lateral, né? Não tem muita coisa não para a gente poder ficar discutindo aí. Eu achei interessante o seguinte, na primeira convocação, o Ancelotti levou uma meia dúzia do Flamengo. Tá certo que o Danilo está machucado, que ele convocou da outra vez, né? O Gerson já foi embora, e o Wesley, que ele convocou para lateral, era do Flamengo, está na Roma agora. Mas o Pedro, por exemplo, do jeito que está jogando, daqui a pouco vai ter que ser chamado aí para a próxima convocação. O Caio Jorge vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas não é, no meu modo de entender, um centroavante que vai ser a solução para uma Copa do Mundo, por exemplo. E aí insiste em Richarlison, né, que para mim não dá mais. A volta de Lucas Paquetá, inocentado agora daqueles problemas todos lá, né, que ele estava respondendo de apostas, aquela coisa toda, está podendo jogar mais tranquilo. E tem gente que acha que ele é o camisa 10 da seleção, o homem que vai resolver tudo aí na seleção brasileira. Para mim, já falei aqui, respondendo o processo ou não, é um jogador muito comum, não vai conseguir resolver as coisas da seleção. Então, entra um, sai outro. Ali no gol, por exemplo, você pega hoje, o Bento, ele é convocado até que ele seja, vai ser convocado até que ele seja vendido lá do Al Nassr para um grande time da Europa, tá certo? Isso aí pode, daí para de convocar. O Hugo Souza, quando foi convocado outra vez, estava razoável. Hoje ele está mal. Hoje, eu falo aqui, o Léo Jardim do Vasco é muito mais goleiro do que ele. O goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, o Santos está vivendo essa fase terrível, mas ele joga mais, ele é mais exposto ali pela ruindade do time do Santos, ele aparece mais, né? Mas aí é uma convocação assim, outra nem não vai ter unanimidade, nunca teve, nem nos grandes momentos da seleção, mas é o que temos, meu caro Conrado Balucci, é isso daí, tá bom demais, vai o Brasil para os 2 últimos jogos, cada jogador que você fica imaginando, né? Bom, e tem gente que gosta, acha que esse daí é um grande time. Eu não acho, não. Acho que realmente é uma seleção bem fragilizada, mas é o que se tem no momento. E muitos jogadores aí de experiência no futebol internacional. Vamos ver o que pode fazer. São 2 jogos, né? Para encerrar as eliminatórias. Depois tem 2 amistosos para o final do ano, em outubro. E para o ano que vem, mais uma meia dúzia de amistosos e vão para a Copa do Mundo. Vamos ver se aparece, de repente, alguma coisa, se o Neymar volta a jogar bola ou não, né? O Vini Júnior, claro, é titular desse time, não foi convocado, né? Agora a gente sabe por quê, tá suspenso também. E aí vamos esperar algumas novidades aí. Mas é o que nós temos hoje. O torcedor pode falar de um ou de outro, como eu falei aqui, mas é isso aí mesmo. Para quem viu, né, Rivaldo, né, nessa geração mais nova aí, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, agora vê Joelinton, Matheus Cunha, o empresariado dessa rapaziada é bom, hein? Olha, tem que, aplaudir. O que eu me pergunto é assim, o Luiz Henrique foi para o Zenit, né? Se escondeu lá, saiu do Botafogo, o Luiz Henrique, e não foi convocado nas outras. Agora ele foi chamado. Você tem assistido, o Zenit é da Rússia ou da Ucrânia? Eu nem sei mais. Você tem assistido o campeonato lá? É da Rússia, né? Alguém assiste? Alguém assiste? Alguém passa o campeonato, pelo menos, aí para o mundo todo, e o rapaz é chamado de volta, né? É convocado para a seleção. Qual o motivo, né? Rapaz, tem tantos mistérios entre o céu e a terra do que posso imaginar. A nossa vã filosofia, já diria o poeta. Então vamos aguardar, tá certo? Eu não consigo entender. Muito bom. Bom, vamos nessa, Carmo. O tempo urge. Amanhã a gente fala mais também. Com certeza essa convocação ainda vai reverberar bastante, principalmente a depender do desempenho do time de Carleto em campo. Carmo, vamos nessa. Amanhã a gente volta, então, a partir das 8h15 aqui em Primeira Hora Regional. Obrigado pela companhia de todos. Forte abraço, uma ótima terça-feira. Cuide-se, Carmo. Até amanhã. Pelos cabelos de Carol Serra, que já está ali ficando brava. Bom dia para você e para os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Michelin e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos.